Bom, gente, nós estamos aqui em São Tomé das Letras. Eu tô chegando aqui em São Tomé das Letras por um caminho que eu nunca tinha feito, que é por Cruzília, e aí é alguns quilômetros de estrada de terra. Agora que eu percebi por onde eu cheguei, que eu tô aqui na Cachoeira Véu da Noiva. A água tá meio barrenta porque andou chovendo bastante nessa região, mas eu vou mostrar aqui pra vocês como é que é linda essa cachoeira. Ela é bem comprida e aí forma o que os nativos chamavam de Véu da Noiva. Essa lagoa e aí vai seguindo para lá. Pessoal, estamos no caminho. Saudações, amigos, mais um programa Contato OVNI Ufologia. Eu, Cristiano Gonçalves, ufólogo, escritor, apresentador aqui do programa, tenho um imenso orgulho e prazer em estar aqui com vocês novamente, tá? Certamente todo programa a gente procura fazer com bastante carinho e aqui vai mais um aí para nossa conta, tá? Bom, essa cachoeira, ela é linda, pena que a água estava um pouco barrenta, mas dias depois não choveu mais, a gente voltou lá e a água estava mais clarinha e tal. É linda essa cachoeira. Quando vocês, se porventura forem visitar São Tomé das Letras, não deixem de ir nessa cachoeira Véu da Noiva, que ela é muito gostosa. Dá para você passar ali por trás daquela queda. É muito legal. Quem tem espírito de aventura, né? Bem legal. Bom, gente, hoje, conforme a gente disse, a gente vai iniciar aí a entrevista com o Júlio, né, o guia. Júlio, ele nos presenteou com uma entrevista fantástica. Vocês não imaginam, gente, vocês não imaginam o que esse cidadão passou de forma super sobrenatural lá em São Tomé das Letras. Aliás, ao longo da vida dele, coisas estranhas aconteceram e ele conta tudo aí pra gente. Todavia, antes, vamos passar mais algumas informações para vocês. Aliás, passar informação não, falar sobre o título de alguns artigos do nosso parceiro OVNI hoje, para dar aquela água na boca de vocês, que a gente gosta de fazer isso e vale muito a pena vocês conferirem, gente. Site OVNI Hoje, o mais completo do Brasil. Sempre tem artigos super interessantes e vídeos também. E eles sempre estão exibindo no nosso programa, tá? Então tamo junto e misturado. Vamos lá. Cientistas descobrem estruturas gigantes entre as nuvens de Vênus. Essa é interessante, viu? É um artigo. Outro aqui.
Sonda da NASA foi a primeira a experimentar a água de Marte. Depois a gente pergunta que gosto tem, né, para sonda. Experimentou? Sinais captados na Terra podem ter sido enviados por ETs, afirma astrônomo. Não é um ufólogo, não, é um astrônomo. Teria existido uma civilização tecnologicamente avançada na era dos dinossauros em nosso planeta? A gente tem aquela pegada de bota, né? De idade pré-histórica. Então, acredito que tinha uma galera assim. Aliás, a grande verdade é que eles sempre estiveram aqui, né? No meu próximo trabalho de palestra, eu vou apresentar isso para vocês. Arquivos da KGB revelam que uma força misteriosa foi encontrada na Grande Pirâmide do Egito. Interessante. 6 arqueólogos morreram misteriosamente poucos meses após abrirem sarcófago, revelou o documentário. Então, gente, são esses aí os últimos artigos aí. Lembrando, para você rever alguns desses títulos que eu citei aqui, basta entrar naquela área de pesquisa no site e aí vocês consultam lá que ele mostra, tá? Super interessante, né? Beleza. Gente, então, nesse momento nós vamos então passar aí para a entrevista com o Júlio. É o seguinte, nós estamos aqui com o Júlio. O Júlio é morador daqui de São Tomé das Letras, guia. Júlio. E ele tem aí experiências especiais em relação à nossa ufologia. Então, Júlio, conta aí o que você tem para passar para a gente. A relação com a ufologia começou quando criança. Quando eu tinha 5 anos, eu tive meningite. Morava no sítio, tranquilo. Quando notaram que eu estava doente, eu estava muito adiantado a meningite. Eu fui levado para o hospital e no hospital foi feito o processo de punção raquidiana para tirar o líquido da espinha para fazer o exame do nível que estava a meningite. Eu me lembro todo o processo, saí do quarto do hospital e até o local do procedimento, a maca, se amarrado. Eu estava quase já inconsciente pelo nível da meningite. E aconteceu uma situação, você vai entender o porquê de eu estar relatando isso. O médico que foi fazer a punção, que é o procedimento cirúrgico mais dolorido de toda a medicina, que é furar a espinha, chegar no sistema nervoso central, embaixo, retirar o líquido. O médico ele era residente, foi a primeira vez dele. Então ele ficou, um processo que seria rápido, ficou quase uns 5 minutos perfurando toda a linha da coluna e tocava o sistema nervoso central. Hoje, quando eu relato, eu ainda sinto a sensação da dor. Eu gritei muito, eu gritava muito, eu não tinha condições, já estava muito doente, mas a dor era tão intensa que eu gritava, tentava. E a mesa você fica tudo amarrado com as correias. E o procedimento disso ficou, o que seria quase rápido, vamos dizer rápido, menos de 30 segundos, ficou quase 5 minutos. Ele perfurava, ele não conseguia, ele perfurava de baixo, foi subindo. Aconteceu que a enfermeira que estava me acompanhando começou a chorar pela minha situação. Daí o médico tirou a agulha lá e fez a punção. Eu voltei para o quarto e fiquei, me lembro, acho que umas 10 horas tremendo, sentindo dores, mas dores intensas. E eu não podia ser anestesiado pela própria meningite, né? E eu ficava tremendo e sentindo aquelas dores, porque o sistema nervoso reagia. O médico, o residente, ele errava, ele tocava em todo o sistema nervoso. Então eu fiquei com essa sensação quase umas 10 horas no hospital. É intenso. Sente tudo, parece que tudo está machucado, tudo está ferido.
Me passou essa sensação, depois veio o resultado. Nível autismo e já sem possibilidade de recuperar. O médico desenganou. Isso já há uns anos, quase 50 anos, não tinha o tratamento que hoje ainda tem. O médico desenganou e, como era um surto de meningite, foi nos anos 70, o médico mandou para casa para desocupar a vaga no hospital. Falou, não pode ficar aqui, vai morrer, mas a gente tem que ter vaga para quem pode ser socorrido. E mandou para casa, mas já desenganado. Daí o que eu me lembro, que no outro dia, na hora que eu estava em casa, eu acordei, eu só conseguia abrir os olhos, só tinha força para abrir os olhos. Fiquei olhando o teto, parado, uma sensação. Aí eu comecei a perceber que o teto do quarto começou a se aproximar. Era uma casa de sítio, um teto de madeira pintado de um amarelo bem fraquinho. E eu vi que o teto foi se aproximando, falando, o teto está baixando. Mas eu percebi que as coisas laterais ficaram mais baixas. Eu falei, não, eu estou me aproximando do teto. Na hora que eu vi, daí eu peguei, sei que eu virei e vi meu corpo na cama. Uma criança de 5 anos, eu achei estranho, mas o que está acontecendo? O que é isso? Levei uma voz só falar, tranquilo, você está morrendo, mas estamos aqui do outro lado para dar um suporte, uma orientação, alguma coisa assim. Na hora que falou que estava morrendo, uma criança vai morrer, eu falei, não, eu quero viver, quero. Eu falei, não vou morrer não. Eu sei que eu peguei, voltei e entrei novamente no corpo. Aí, já estava totalmente sem condições. Já. Mas eu me levantei, fui até a cozinha, minha mãe estava. Uma coisa que ela ficou surpresa e me veio em pé. Eu já estava esperando a morte, né? Ela falou, mãe, estou com fome. Ela pegou, serviu um pão lá com café. Eu comi e estou com mais fome, já fazia 3 dias que eu não me alimentava. Aí eu comi, aí eu me lembro, falei, eu vou dormir, mas eu vou acordar assim. Falei para minha mãe, eu estava cansado, mas tinha me alimentado. Aí eu deitei e dormi. Só que na hora que eu dormi, daí eu fui para um outro local, com outras pessoas, totalmente diferente. Aí eu não posso dizer, eu tenho lembrança, se estava no corpo físico ou uma outra situação. Eram seres diferentes, situações diferentes, que me passavam muitas informações, mas com 5 anos, a mente, eu sei que assimilou, uma parte assimilou a informação, mas a mente não conseguia decifrar, decodificar aquilo, claro. A mente de uma criança. Que depois, ao longo do tempo, eu fui tendo essa compreensão. Mas 2 coisas que me foi passada que mexeu muito. As informações são muitas coisas, mas 2 situações que no final foi me falada assim: Júlio, depois dos seus 50 anos, o mundo que você conhece, você verá ser transformado. Isso eu posso relatar, as outras coisas são mais intensas ou mais específicas, né? Mas me falou essa frase. E aí eu ficava, com uma criança, eu ficava olhando, porque eu morava no sítio, era um sítio, e eu via a cidade, que seria um mundo a 1 quilômetro, quase 1,5 km do sítio. Eu ficava achando lá o mundo, né? Que é o mundo, casas, pessoas. E eu ficava me questionando, o mundo, o que é o mundo? Depois, com o tempo, com a mente, conseguindo decifrar e pensar e ter um raciocínio sobre o que me foi passado, das informações dessa frase, eu questionei essa frase muito tempo da minha existência, por 2 motivos. Qual mundo que eu vou ver ser transformado? O mundo conceitual que o Júlio criou, conceitos, aprendizagens, coisas que eu aprendi, ou o mundo real, o mundo material, a minha volta no todo. E me foi falado que vai ser um mundo externo, um mundo religioso, social, político, econômico, tecnológico. É esse mundo que eu vou ver ser transformado depois dos meus 50. E é o que mais me questionava. Isso, entendo que o mundo vai ser transformado. Mas quem poderia me garantir que eu viveria até meus 50? Porque a morte é inerente a todo momento. Sim. E eles falaram, depois dos seus 50 anos,
E eu ficava, mas como? Eu tinha passado até então um momento de morte, que eu não aceitei morrer dentro dessa visão. Como eles poderiam garantir que eu ia ficar até os meus 50, ou passado 50? Eu ficava me perguntando. Bem, resumindo, eu saí dos 50 no ano passado, fiz os 51. Muitas situações do que me foram faladas, eu presenciei, eu vivenciei algumas coisas boas e outras não boas, mas tudo são experiências. Não pode negar nenhuma. Se negar uma, você vai repetir. Então as boas, sou grato, relembro, as não boas também sou grato, porque sei que não são boas, não vou repeti-las hoje. Me traz a consciência dos dias de hoje. Bem, isso é uma introdução de como aconteceu, de como começou. Sim. Pelo menos do que eu me lembro. Nessa fase eu tinha 5 anos. Depois disso vinham situações que eu sofria muito porque era incompreendido. Porque eu falava coisas que estavam para acontecer, o que eu via que ia acontecer, e acontecia. Mas só que eu achava que o adulto também sabia. Eu falava, é maior que eu, mais adulto. Ele está vendo o lógico, o óbvio. E eu falava, não falava isso que ia acontecer. E aí eu ficava, mas vocês não viram, vocês não estão sabendo, vocês não estão vendo. Aí eu era criticado quando eu falava e acontecia, porque parece que eu estava desejando. E quando eu falava, a pessoa evitava e não acontecia, que, vamos dizer, uma coisa negativa, foi uma maravilha. Mas você falou que não aconteceu. Ainda bem, porque você ouviu e evitou. Mas ficava que era o estranho. O agorento. O agorento. Falava, acontecia, falava, a pessoa evitava, você falou que não aconteceu nada. Então nesse processo eu tive algumas situações difíceis, porque uma família muito grande, muitos parentes, e nessa convivência eu queria sempre poder ajudar. Mas aí eu fui vendo que eu era incompreendido. E aí uma criança falar assim, compreendido, todo o respeito ao meu pai e minha mãe, mas não tinha essa compreensão do que acontecia comigo. Às vezes eu falava, não fala nada, hein? Vai lá, você fica quieto, não fala nada na casa de ninguém. Eu ia ficar vendo as coisas, me comportava assim, falando, vocês não estão vendo que vai acontecer isso? Você não está vendo que vai acontecer isso? Para finalizar essa situação de prever, a última situação foi um casamento do meu primo mais, dos muitos primos, um dos mais chegados, né? Quase irmão. Ele estava para se casar, eu via, falando, não vai dar certo, né? E no dia do casamento, o pessoal se preparando para ir para o casamento, minha mãe perguntou, você não vai no casamento? Não vou no casamento porque não vai durar 3 meses. Eu não... A minha mãe, na inocência dela, quando perguntava na igreja por que eu não tinha ido, ela falou, ele falou que não vai durar 3 meses, não quis ir. Ela passou isso, dando mal-estar na família. Resumindo, o casamento dele durou 2 meses e 22 dias. Só que depois disso, eu não falo mais nada, aconteça de bom é bom, aconteceu de não bom, é que tinha que acontecer. Não me envolvo mais nisso. Então são situações que eu fui passando na vida que me causavam situações agradáveis e não agradáveis. A inter-relação humana é difícil, às vezes a pessoa compreende, é agradável, a pessoa não compreende, te causa um mal-estar. E depois esses acontecimentos ligados à ufologia ou outra, as pessoas falam, a espiritualidade, outras situações, onde eu via coisas, presenciava coisas, sabia de coisas, e aí mais, vamos dizer, direto à ufologia, né? Os nossos visitantes. Eu falo que não é visitante porque já estão aqui há muito tempo. Eles convivem conosco há muito tempo. Eles são conviventes conosco, mas por entendimento, consenso superior, eles evitam um contato compreensível. É bem compreensível. Aí aconteceu algumas situações. Aconteceu lá na cidade. Conheci São Tomé há 28 anos atrás. Vinha muito como turista. Fazia excursões. Hoje a moda é trip, né? Mas eu fazia as excursões, vinha para cá, trazia muita gente. E me acontecia muita coisa aqui. Do lado ufológico, do lado esotérico, místico, outras coisas.
que complementava aquilo que eu já tinha uma informação, aquilo que eu busquei por entendimento, por ler, por buscar, eu presenciava, então eu vivenciava, deixava de ser uma teoria para ser uma realidade. Até depois vamos entrar nessa questão de realidades. E aí tem várias situações, não sei, alguma que você tenha ouvido falar de situações que eu vivenciei aqui. Conta essas mais voltadas aí no caráter ufológico, porque o que eu tô vendo aqui? A sua experiência de quase morte, seja pelo grande sofrimento que você vivenciou, que você passou, fez com que você saísse do corpo, tivesse um desdobramento e em outro lugar, em outra dimensão, você teve contato com seres. Inclusive, antes de você contar o caso ufológico, você se lembra da fisionomia desses seres? Lembro. É engraçado isso, porque o pessoal já me perguntou, até o caso que eu vou relatar do ufológico. Eu tenho a lembrança, mas eu não consigo relatar com palavras, porque foge do nosso campo de entendimento. Então são seres diferentes do humano, são seres sutis, de uma energia muito boa, uma consciência muito grande e de uma vibração. Quando se fala vibração, a convivência com eles, a gente vai entender o que é vibração superior. A vibração deles é maior. Vamos relatar de um caso que aconteceu aqui em 93. Eu trazia as excursões e meu hábito, passeava durante o dia com o pessoal no ônibus, eu andava, à noite eu não dormia em pousada. Então, gente, vocês não têm noção do que vem por aí. As revelações do Júlio são assim de arrepiar o cabelo, tá? É muita coisa. Ele é uma pessoa idônea, conheço ele pessoalmente, é meu amigo. Não tem o porquê ele inventar nada e é sensacional. Já esse primeiro já deu esse gostinho, né? Os próximos vocês não perdem por esperar, tá? Pessoal, nós vamos também exibir aí agora um trecho dos bastidores do programa Terra de Minas, do qual eu e o Júlio participamos aí como entrevistados, né? E eu queria só dizer que foi uma grande honra para mim ter participado do programa, ter podido aí falar um pouco da seriedade da ufologia. Eu parabenizo também a produção do programa, porque a conduta deles foi da forma como sempre deve ser, de forma séria, as perguntas super bem colocadas, bem conscientes. Então, parabéns a toda a equipe do programa Terra de Minas. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito quando o programa vier, a gente exibir, vocês verem na televisão, né? E a gente exibir aqui também, tá? Vai ser muito bacana. Então vamos aí nesse rápido trechinho aí, a gente já volta. Apesar que eu já dei uma palestra aqui em São Tomé, mas não foi num evento específico de ufologia. Foi no Encontro Místico de São Tomé das Letras. Entendi. Tá aí, gente, só para dar um gostinho mesmo, no próximo programa a gente mostra outro trechinho, tá? E assim a gente vai levando até eles liberarem pra gente, aliás, até eles passarem, né, exibirem o programa na televisão e depois passarem pra gente. Pessoal,
aquela força de sempre, tá? Inscrição na nossa página, inscrição no nosso canal no YouTube e sigam a nossa página no Facebook, tá? Página no Facebook, Organização Contato OVNI, canal no YouTube, Contato OVNI Ufologia, tá? É aquela força de sempre pra gente conseguir aí conquistar uma editora pra produção aí da trilogia que assim, sempre quando a gente faz um trabalho novo, pra gente que é o autor, é sempre o melhor, né? Eu tenho livros aí anteriores a esse e são sensacionais também. Pretendo fazer uma reedição deles, tá? Mas por enquanto isso daí é um plano futuro ainda, tá? Gente, muitíssimo obrigado. No próximo programa vocês não podem perder a segunda parte da entrevista com o Júlio, e sensacional, tá? E também no próximo programa vocês vão conhecer a Cachoeira do Vale das Borboletas. Na opinião de muitos, ela não é uma cachoeirona assim extravagante, é uma cachoeira pequena, mas é linda, é um valezinho ali, é lindo, lindo, lindo mesmo. Vocês vão poder conferir isso no próximo programa, tá, gente? Um grande abraço, valeu e até o próximo.